Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela tua presença. Nós vamos a mais um vídeo da Palavra do Senhor, só que antes, como eu sempre peço, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe também esse vídeo com todas as suas redes sociais, com os seus contatos. E também não deixe de dar uma passada no meu site, www.miltonsemeando.com. Este é um site que eu também tenho o mesmo objetivo, que é o de espalhar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus. Quando você entra lá, você vai ver que lá nós temos alguns vídeos que foram já colocados nas redes sociais. Nós temos ali também esboços de pregação, temos ali também estudos bíblicos e algumas outras curiosidades diversas. Aos pouquinhos a gente vai acrescentando coisas naquele site para que eu possa ajudar você, se você tiver algum propósito, de repente, de dar uma aula de escola dominical, fazer um discipulado, ou mesmo pregar a palavra. Ali tem um monte de situações ali que você pode estar se aprendendo com aquilo. E você pode também fazer uso, se você quiser, pode baixar as pregações, não tem problema, ali é tudo gratuito. O objetivo realmente é semear a palavra de Deus. Então, não deixe de dar uma passada lá. Agora nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até agora. Nós vamos agora dar início a mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bom para você, vai edificar a sua vida. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, se você tiver de posse da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler os versos 19 e o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém, queridos? Apocalipse 3:19 e 20. Amados, Jesus está voltando, como eu sempre tenho falado em muitas mensagens, e infelizmente esta é uma mensagem que pouco as igrejas falam. As igrejas trazem muitas mensagens muito boas, sábias, mensagens de pregadores que a gente sabe que são homens usados por Deus, mas a volta de Jesus ultimamente tem se falado muito pouco. Tem se falado muito pouco sobre pecado, sobre arrependimento, e são situações que nós não podemos deixar de estar pregando. É muito importante que o homem e a mulher de Deus saiba que essas coisas têm que estar muito bem firmadas em nós. A questão da volta de Jesus, a questão do arrependimento e do pecado, que nós não podemos deixar de estar fazendo isso diariamente, avaliando a nossa vida, avaliando o nosso viver, colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas. Isso é algo realmente muito necessário. Então, como eu falei, Jesus está voltando, mas isso ainda não aconteceu porque tem um grande número de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, ainda não ouviram a palavra de Deus para que ela possa entender. E aqui no livro de Mateus 24, verso 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como eu falei, Jesus ainda não veio, porque ainda tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. Aí, um dos motivos do nosso canal, que é justamente esse objetivo, semear a palavra de Deus. Talvez aqui no nosso país, aqui no Brasil,
talvez isso já não tenha mais necessidade, porque praticamente o Evangelho já alcançou a todos os lugares. Uma outra coisa muito importante da gente refletir é que não quer dizer que as pessoas tenham que estar salvas. As pessoas precisam saber que Jesus existe. É uma diferença uma coisa da outra. Porque se nós fôssemos esperar que todo mundo fosse salvo, isso a gente sabe que seria uma coisa quase impossível. Claro que para Deus não existe nada impossível, mas Deus também, Ele não vai contra os seus princípios. Ele dá liberdade ao homem de escolher. E o homem escolhe. Alguns escolhem realmente a fé, andar nos caminhos do Senhor. Outros preferem o mundo. E é uma escolha do homem, não tem, Deus não interfere nisso. Por isso que Deus não determina que eu e você temos que ser fiéis a Ele, ponto final. Ele nos dá o direito de escolha. Será que é interessante para mim ser fiel ao Senhor? É interessante para mim andar nos caminhos do Senhor? Agora tem-se as recompensas. A recompensa do ímpio, ele muitas vezes, ele não percebe isso. Ele não percebe porque ele está vivendo momentos ali muito bons na sua vida, mesmo debaixo de todas as coisas erradas que ele pratica, e ele acha que aquilo ali está ótimo para ele. Ele não avalia que lá na frente aquilo pode se mudar, aquilo pode mudar. Por isso a palavra de Deus nos ensina, no livro de Salmo, capítulo 1, que nós temos que procurar não andar no caminho de pecadores, de pessoas que estão semeando pecado, pessoas que estão fazendo coisas erradas. Por quê? Porque senão daqui a pouco nós vamos estar fazendo a mesma coisa que eles. Nós vamos achar que aquilo que eles estão vivendo está corretíssimo. O salmista Asaf também, no Salmo 73, ele fala que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor por olhar a prosperidade do ímpio. Então nós temos que tomar esses cuidados. E aqui a palavra de Deus, ela nos dá algumas questões aqui para a gente avaliar, para a gente meditar nela. A primeira dela que está aqui no verso 19, que diz: eu repreendo e castigo a todos que eu amo. Só vem, a repreensão e o castigo só vem de quem se ama. Se eu repreendo os meus filhos, é por amor. Se o meu pai me repreendeu, se a minha mãe me repreendeu durante a minha juventude, a minha infância e juventude, foram por amor, foi para me ensinar, foi para fazer com que eu caminhasse de forma correta. Então o nosso Deus, quando Ele fala que eu repreendo a quem eu amo, é porque realmente é isso que acontece. O meu pai dizia para mim uma frase, ele falava para mim uma situação muito curiosa. Muitas vezes eu ainda moço, mas desviado do caminho do Senhor, ele nunca me obrigou a nada, ele falava para mim do amor de Cristo, mas ele não me impunha que eu tinha que estar numa igreja, que eu tinha que aceitar Jesus. Ele falava que seria muito bom ele morrer, antes de morrer ele ver isso na minha vida, e ele viu. Deus mostrou para ele, Deus foi muito bom com ele e comigo, né? Porque eu retornei para os caminhos do Senhor e meu pai estava muito bem ainda, estava até bem mais novo, meu pai faleceu alguns anos depois. Mas o que acontece? Então ele conseguiu ver eu voltando para os caminhos do Senhor. E ele sempre me dizia, quando eu muitas vezes conversando com ele, eu falava assim do tipo, alguma situação que eu estava vivendo e que eu reclamava que estava ruim aquilo, aí meu pai dizia assim: muito bom que isso esteja acontecendo. Eu olhava para ele e pensava, por que meu pai está me dizendo um negócio desse? E de vez em quando ele falava alguma coisa, quando eu fazia alguma reclamação de alguma situação minha que não deu certo, alguma coisa que eu planejei deu errado ou tomei prejuízo, e aí ele falava, é muito bom isso estar acontecendo. Aí um dia eu me invoquei com aquilo e falei, pai, que conversa é essa? Toda vez que eu falo para o senhor que eu estou vivendo um momento difícil, aí o senhor fala para mim que isso é bom estar acontecendo. Aí ele falou, é bom estar acontecendo porque é sinal que Deus ainda não te abandonou. Tomei um susto com aquilo. Ele falou, meu filho, enquanto Deus está, ele usou não exatamente esse verso, mas ele falou algo que está dentro dele. Ele falou, enquanto Deus está permitindo algumas coisas na vida do homem e repreendendo ele através disso, é porque ele ainda está dentro da sua lista dos mais amados. A partir do momento que a pessoa começa a fazer tudo errado e começa a dar tudo certo na vida dela, se preocupe, que naquele momento aconteceu com ela talvez igual aconteceu com Sansão, e ele não sabia que Deus havia se retirado dele. E às vezes,
por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos erros, Deus permite as coisas acontecer para que nós venhamos a nos arrepender. Mas se chegar o momento em que as coisas começam a dar tudo certo, mesmo você fazendo o errado, cuidado que esse é um momento perigoso. É um momento que talvez Deus já tenha deixado você por sua conta. Então toma cuidado com isso. Amigo, por exemplo, não é aquele que concorda com tudo. E aqui a palavra de Deus diz que ele repreende a quem ele ama. Diz que ele repreende e castiga a quem ele ama. E muitas vezes nós temos amigos que nós consideramos amigos excelentes, porém ele concorda com tudo que nós fazemos, ele é incapaz de nos trazer uma repreensão. Mesmo nos momentos que ele vê que nós estamos agindo de forma errada, ele é incapaz de falar para mim e para você: olha, esse caminho que você está seguindo não é bom. Esse, nós não podemos dizer que seja um verdadeiro amigo, porque ele está vendo muitas vezes você fazer coisas erradas e está simplesmente não falando nada. Ele está permitindo que você continue errando. Às vezes você está errando porque falta alguém ali do teu lado para dar um conselho, alguém para te orientar, e talvez esse amigo fosse essa pessoa, e ele não está fazendo isso. Como é que uma pessoa dessa você pode chamar de amigo? Nosso Deus, ele explica bem aqui, que ele repreende e castiga quem ele ama. Então, se você de alguma forma está sendo repreendido pelo Senhor, está sendo castigado pelo Senhor por alguma coisa que você fez, é porque Ele te ama. Ele quer que você tome uma outra posição. Ele quer que você tome uma atitude diferente. Pais que amam impõem limites. Quando falamos dos nossos pais, é a mesma coisa. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era bem jovem, eu não me lembro direito o que eu estava querendo fazer. Lembrei. Foi numa fase da minha vida, trabalhando na empresa que eu trabalhei durante muitos anos, apareceu uma proposta para mim trabalhar em outro lugar. Eu ia trabalhar em outro estado. E quando meu pai soube daquilo que eu estava planejando fazer, ele veio para cima de mim. Ele veio, pegou no meu pé e falou: não, você não tem que fazer isso não, meu filho. Você tem a tua casa, você tem a tua esposa, eu só tinha um filho na época. Você tem o teu filho, você está trabalhando, você não está desempregado. E se você precisar de alguma coisa, eu, como seu pai, estou aqui para te ajudar. Não tem que sair para aventura perigosa. Se você fosse solteiro, eu até não diria nada, mas você hoje é casado. Eu já tinha meus 24, 25 anos. E aí, naquela época, eu fiquei meio até chateado com meu pai. Porque a pessoa que havia me convidado, ela me falou coisas maravilhosas que poderiam acontecer. Nós iríamos lá para o norte do país, lá para o Projeto Jari. Olha só onde eu estava me metendo. Isso há 40 anos atrás. E meu pai, na hora, me repreendeu, falou: não, você não vai não, meu filho, pode esquecer, eu não quero que você vá, você tem mulher, você tem filhos, você está pensando que levar tua mulher e teu filho para lá, tu acha que é assim tão simples? Eles se adaptarem no lugar daquele, você nem conhece o lugar? Se você fosse solteiro, poderia até ser uma experiência, mas você é casado, e você está trabalhando. Então, eu na hora fiquei meio, não revoltado, mas eu fiquei meio naquela. Falei: pô, meu pai, em vez de me incentivar, que seria uma coisa que provavelmente seria um bom, eu achei que seria, né? Meu pai já tinha passado por uma experiência dessa muitos anos atrás, e ele depois me relatou que ele havia também passado por uma experiência dessa que não foi muito boa. E aí, o que eu fiz? Eu não fui. Eu acabei fazendo aquilo que meu pai pediu. Mais tarde eu compreendi. Depois eu pude compreender que Deus tinha coisas melhores para mim onde eu estava. E foi o que aconteceu. E se eu tivesse tomado aquela providência, provavelmente eu teria quebrado a cara. Mas tinha alguém do meu lado que me amava e que não deixou que eu fizesse aquilo. Assim são os pais, impondo limites, até mesmo depois que os filhos crescem, porque os filhos para os pais nunca se tornam velhos. Eu tenho meus filhos hoje, já não são mais criança, mas para mim, ainda se precisar sentar e chamar atenção, eu faço isso. Com todo respeito, com todo amor, eu faço, como meu pai fez comigo. Então nós precisamos entender isso. Quem ama, no caso dos nossos pais, coloca limites para nós. E no caso dos nossos amigos verdadeiros, eles apontam também os nossos erros. Os nossos amigos não ficam apenas concordando com você em tudo que você faz. Assim é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é Pai e Ele é amigo. Por isso Ele faz isso. Por isso Ele deixa determinado na sua palavra que, eu amo, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Por isso Ele fala:
Portanto, se arrepende. Arrependimento é algo que nós não podemos deixar de ter. Precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros. Ele fala também, ser zeloso e arrepende-te. E quando fala em arrependimento, é agir com cuidado e refletir nossas ações. Isso quer dizer zeloso. Quando a palavra diz aqui, ser zeloso e arrepende-te. Ou seja, haja com cuidado, reflita nas tuas ações. Veja bem o que você está fazendo. Tente descobrir se isso que você está fazendo hoje não vai te trazer um problema lá na frente. Tem tudo isso que nós precisamos refletir como família. Quando nós colocamos diante dos nossos filhos, quando nossos pais colocavam diante de nós, tem que haver uma reflexão. Eu preciso refletir, não é somente nos momentos de dificuldade. Eu tenho que de vez em quando parar e fazer uma avaliação de como está a minha vida. É muito necessário que a gente faça isso. Faça de vez em quando isso e você vai ver como vai ser bom. De vez em quando, mesmo que as coisas estejam caminhando bem, faça uma reflexão sobre tudo aquilo que você está vivendo. Sejam momentos bons ou não. Se forem momentos bons, a gente sabe que momentos bons eles não vão durar a vida inteira. Assim como os ruins também não. Mas nós temos que trabalhar para que eles aconteçam, os bons, em muito mais vezes e os ruins em muito menos vezes. E para isso precisa haver uma reflexão da nossa parte. Precisa haver uma reflexão de como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo no nosso trabalho, como nós estamos agindo na nossa vida social, de que forma nós estamos agindo com os nossos filhos. Então tudo isso requer uma reflexão da nossa parte. E quando a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus ele diz que Ele ama, mas Ele também repreende e castiga, é porque nós precisamos realmente dessa repreensão. Nós precisamos de tempos em tempos sermos corrigidos. E quem nos corrige? O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. É muito importante isso. Arrependimento ele é digno dos sábios. Você quer demonstrar que é uma pessoa sábia? Não pense que é somente pelo teu conhecimento que nós entendemos que você é sábio. Entendemos que você é sábio pelas suas ações. Quais ações? O arrependimento é uma delas. O homem que ele é humilde o suficiente para se arrepender, reconhecer os seus erros, ele vive melhor. Ele tem demonstração de muito mais sabedoria do que aquelas pessoas que elas não se dobram. Tem pessoas que não se dobram. Tem pessoas que elas passam por muitas dificuldades, mas elas não aceitam que elas precisam mudar. Elas não aceitam que elas precisam fazer diferente para que aquilo realmente possa ser resolvido na sua vida. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu já vi muita gente que a gente aconselhou, eu mesmo já aconselhei pessoas a não fazer determinadas coisas, mas as pessoas não se dobram. E pessoas assim, elas sofrem, porque vai chegar um momento na vida daquela pessoa que aquilo que ela entende que para ela não aceita mudança, as outras pessoas não são obrigadas. E às vezes as outras pessoas que não são obrigadas a aceitar o jeito que ela é, são pessoas que têm poder para mudar aquilo. E aí elas não vão hesitar. E com certeza isso é muito ruim se a pessoa não aceitar, se a pessoa não tiver essa questão de entender e de fazer a coisa da maneira certa. Então, queridos, pense bem, arrependimento ele é digno dos justos, ele é uma coisa digna dos sábios. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ser uma pessoa com muita sabedoria, uma das coisas que você precisa ser é humilde ao ponto de se arrepender dos seus erros. Porque quando você se arrepende dos seus erros, você tem a oportunidade de corrigi-los. O problema é quando você não aceita. Você passa a vida inteira cometendo o mesmo erro, passando pelas mesmas frustrações, mas você não admite que você errou. Já viu como tem pessoas que fazem isso e isso é realmente muito ruim? Nós seguindo em frente aqui, ele diz que eu estou à porta e bato. Jesus te chama a atenção. Quando ele está à porta da sua casa batendo, ele está de alguma forma te chamando a atenção. Ele está chamando você para algo que você precisa fazer. Você se arrepende daquilo que você fez?
Ele está dizendo que ele repreende e castiga. Então você precisa se arrepender. Você precisa usar de sabedoria, precisa ser zeloso, como a própria palavra diz, agir com sabedoria e corrigir os erros que você comete. E aí ele diz que ele bate aquela porta, que é a sua porta, é a minha porta, pedindo para entrar. E quando ele bate a nossa porta, essa porta, porém, só abre pela parte de dentro. Por isso Jesus, ele não põe a mão na maçaneta e abre e entra. Primeiro porque seria uma invasão e ele não invade. Então ele bate na minha porta e na sua porta. E se nós ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta com esse detalhe, essa porta só tem maçaneta para abrir pela parte interna. Porque essa porta que Jesus fala é a porta do meu e do seu coração. É a forma que ele entra. É a forma que ele entra literalmente nas nossas vidas, é através da porta do nosso coração, que só tem maçaneta pela parte interna. E aí quando você abre essa porta, ele entra para morar com você. Ele entra e ele diz que ele entra para cear contigo. Ele entra, vai cear com você e você com ele. Ou seja, vai ser um momento de comunhão, vai ser um momento de festa, quando você abrir a sua porta, a porta do seu coração, e permitir que o Senhor Jesus entre. Nesta ceia estaremos em plena comunhão com o Senhor. É um momento muito especial na vida da pessoa. A palavra de Deus diz lá no livro de Lucas que há uma festa tremenda no céu quando um pecador se arrepende. Quando o pecador faz isso aqui que a palavra nos ensina. Ele sabe que o Senhor repreende a quem ama e castiga. E que após fazer tudo isso, o Senhor também diz, seja zeloso, ou seja, haja com zelo, com cuidado, se arrependa. E aí você se arrependendo, ele vai bater na sua porta. Você se arrependeu, ele vai dizer agora, permita a minha entrada. Você abre a porta do seu coração, que é pela parte interna. Ele vai entrar, ele vai cear contigo e você com ele. E aí vocês vão ter uma grande comunhão. Isso vai gerar uma grande festa, como a Bíblia diz no livro de Lucas, que no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende. Que nós precisamos nos arrepender. Precisamos deixar esta vida que nós estamos vivendo e passar a viver uma vida que vai nos preparar para a maior vitória da nossa vida, que é a vida eterna. Isso é muito importante. Para concluir esta mensagem de Apocalipse 3:20, muitos pensam que é para os não cristãos, mas estão errados. Ela foi deixada para a igreja. Queridos, quando nós olhamos essa passagem que nós lemos, a palavra de Deus são das 7 cartas que foram deixadas para as igrejas. Essa é para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela podia ser uma igreja como qualquer outra, mas o principal da igreja estava do lado de fora, que era Jesus. E hoje, quantas igrejas não estão fazendo isso? Quantas igrejas não estão deixando Jesus de fora? Quantas igrejas não estão colocando tudo que o mundo tem para dentro da igreja, mas estão deixando Jesus de fora? Não se fala mais em arrependimento, não se fala mais na morte vicária do Senhor, não se fala mais do pecado, não se fala mais das coisas que o reino tem para nós, mas se fala muito das coisas do mundo, de prosperidade. As pessoas pregam sobre prosperidade. Eu não estou aqui de forma nenhuma para falar, julgar ninguém, porque eu não tenho esse direito, mas a gente vê muitas ministrações da palavra de Deus em que as pessoas só falam das coisas maravilhosas que você pode conquistar nessa terra. Aí falam que você tem que, vamos dizer assim, você tem que colocar Deus na parede, porque a palavra dele afirma isso, afirma aquilo, e você tem esse, tem aquele direito. Calma. Jesus já morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele não tem que fazer mais nada, agora somos eu e você. Eu e você que temos que crer naquilo que ele fez e levar aquilo adiante na nossa vida, ensinando nossos filhos, ensinando nossos amigos.
nos arrependendo todos os dias dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas falhas, porque nós somos pecadores sim. Não existe um homem imune a pecado, não importa se ele é padre, pastor, não importa se ele é crente, se ele é espírita, não importa se ele é ateu, todos somos pecadores, já nascemos com a essência do pecado. Então, nós só temos um caminho, queridos. Primeiro, é entender que Deus nos ama, por isso Ele nos cobra. Assim como os nossos pais cobravam de nós, o nosso Deus nos ama e Ele nos cobra aquilo que tem que ser cobrado. Ele nos cobra arrependimento, Ele nos cobra que nós sejamos aqueles que confiem nele. Ele nos cobra para que nós mais tarde não venhamos a sofrer. Ele cobra de nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho que deve andar. Livro de Provérbios 22:6 diz: ensina uma criança o caminho que deve andar, e mesmo depois que envelhecer jamais se esquecerá dele. Essa é uma cobrança para mim e para você que temos filhos. Hoje eu já tenho netos, e isso é uma cobrança. Meus netos, sempre que eu posso, o Pedrinho nem tanto, que o Pedrinho eu não estou sempre com ele, mas o Felipe, que está todo dia comigo, toda vez que eu posso, eu falo do amor de Cristo para ele, sabendo que o pai e a mãe também falam, mas eu trago os ensinamentos que Deus colocou no meu coração, ensinamentos que eu aprendi com os meus pais, ensinamentos que eu aprendi no longo dos meus 60 anos de vida hoje, e que me servem como exemplos e que eu posso estar passando para os meus netos, posso estar informando as pessoas. Então, querido, não deixe, sabe? Não deixe Jesus do lado de fora. Esta mensagem é para as igrejas. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e as igrejas de hoje, de certa forma, através dos seus membros, estão deixando Jesus de fora. Por quê? Porque as pessoas se evadiram das igrejas. As pessoas que tanto falavam na fé, tanto falavam: eu confio no Senhor, eu amo o Senhor, num momento desses as pessoas, de certa forma, negam a sua fé. Por quê? Porque elas preferem confiar no isolamento dentro da sua casa. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, mas nós não podemos esquecer que essas pessoas estão andando por todo lado por aí, mas quando se trata da igreja, as pessoas não vão. De certa forma, elas estão não indo para a igreja, estão deixando Jesus também de fora dela. Mas em nome de Jesus, isso há de acabar. Eu creio que Deus há de colocar um ponto final em tudo isso. Queridos, eu quero agradecer pela tua presença até agora comigo, e eu quero pedir para você: feche seus olhos. Nós vamos estar orando e no final estaremos fazendo as nossas últimas considerações. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por cada um daqueles que estão do outro lado desta tela nos assistindo. Eu quero agradecer pela vida das nossas famílias, dos nossos irmãos. Quero agradecer, Pai, por tu seres um Pai maravilhoso que tem cuidado de nós. Precisamos sim nos arrepender, sermos zelosos com todas as coisas. Precisamos realmente abrir a porta para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa cear conosco. Mas tudo isso, Senhor, faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. Precisamos realmente continuar, Pai. Manifesta teu poder no meio do nosso povo. Manifesta o teu poder no meio das nossas igrejas. Guarda, Senhor, a vida dos nossos pastores, nossos irmãos, nossos filhos. Nos faz, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Que esta mensagem, Senhor, possa alcançar as fronteiras da nossa nação. Que esta mensagem possa alcançar outros países e vidas que estejam realmente buscando conhecer ao Senhor. A tua palavra nos diz, Pai querido, que enquanto o Evangelho não alcançar a todas as povos desta terra, o Senhor não virá. Mas eu creio que está faltando muito pouco para isso acontecer. Nós precisamos continuar vivendo em arrependimento, vivendo de uma forma realmente diferente daquela que o mundo vive. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, as nossas famílias, nos livra, Senhor, de todo mal, de todo laço, e que a mão do Senhor esteja sobre nós em todo tempo. É o que eu te peço nesta manhã e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar me assistindo até agora. Agora, mais uma vez, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito,
dá uma passadinha no meu site. Tudo que você encontrar ali você pode fazer uso, porque é para semear a palavra de Deus. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.